Você já teve uma experiência com Deus? Jacó teve uma experiência transformadora em sua vida. A história diz que o céu se abriu, ele teve uma visão de Deus e a partir daquele momento a vida dele começou a mudar. E aí, já teve essa experiência com Deus? De ter uma vida transformada? Então vem comigo, porque teologia é show! Fala pessoal, Deus abençoe a todos, Pastor Roberto aqui, hoje com mais um subsídio das lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje lição de número 10, nós vamos falar sobre a experiência transformadora de Jacó. Nessa lição, nós vamos falar sobre o sonho de Jacó, que foi o início de uma mudança profunda em sua vida. Vamos falar também das descobertas de Jacó e da coluna lá em Betel. Então vamos juntos nessa jornada. Tópico 1. Um sonho que mudou uma vida. O sonho foi de uma escada posta da terra que tocava aos céus. Jacó, depois de ter enganado seu pai e seu irmão, ele resolve fugir para Harã. E ali nessa fuga para as terras de Harã, a história diz que no meio do caminho ele para, durante a noite ele procura ter o seu momento de descanso ali. Diz a Bíblia que ele pega uma pedra e coloca e usa essa pedra como travesseiro. E ali, nesse momento, Jacó tem um sonho de uma escada que saía do chão e tocava no céu. Esse era o sonho de Jacó, um sonho transformador na sua vida. Por quê? Porque essa escada, ela tocava no chão, mas chegava até os céus. E nessa escada, anjos subiam e anjos desciam naquela escada. E Jacó firmou o olhar e olhou no topo daquela escada e viu o próprio Deus ali naquele momento. E a partir daquele momento a sua vida começou a ficar transformada, a sua vida começou a mudar. Deus ainda ele fala através de sonhos e visões. Assim como foi no caso de Jacó, também pode ser no meu caso e no seu caso. Então continue crendo que o mesmo Deus que falou com Jacó lá no passado, continua falando conosco. E quando ele fala, guarde isso aí. Quando ele fala, a vida de cada um de nós muda. A nossa vida transforma quando ouvimos a voz de Deus. Deus apresentou-se em sonho a Jacó. Do topo da escada, Deus falou com Jacó. O que Deus falou com Jacó? Deus confirmou a promessa que havia feito a Abraão e também a Isaac. A promessa era o quê? Que faria dele uma grande nação e que nele seriam abençoadas também as pessoas de todas as terras, porque descenderia da semente de Abraão, Isaac e Jacó, Jesus o Nazareno. Também naquela ocasião, Deus fez para ele uma promessa de proteção. Eis que eu estou contigo, é o textual aí da nossa lição. Eis que eu estou contigo, disse o Senhor a Jacó. Quais são as promessas de Deus a Jacó? Dar-lhe a terra que estava deitado, sua semente seria como o pó da terra. E olha que interessante, Deus repete no mesmo versículo a mesma promessa. Ó. Deus diz de novo, sua semente será como o pó da terra. O que significa isso? Significa que Deus estava reafirmando de maneira contundente a promessa de fazer de Abraão, através de seus descendentes, uma grande nação. Também Deus disse que guardaria Jacó por onde ele passasse. Olha que maravilha. Deus guarda aqueles que nele confiam, aqueles que nele creem. Tópico 2 da nossa lição. As descobertas de Jacó. Jacó descobre a presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Em sua aflição, o que aconteceu? Ele fugiu da sua casa, foi para a região de Harã. Ele fugindo da sua casa, ele estava correndo risco, porque ele estava sentindo que o seu irmão desejava matá-lo. O consolo de Esaú por ter perdido a primogenitura seria matar Jacó. Olha que consolo terrível, né? Então o que acontece? Com medo dele ser morto pelo seu próprio irmão, ele resolve sair de casa, resolve abandonar a sua família. E aí naquela aflição de não saber como seria o seu amanhã, como seria se ele voltasse para casa naquela ocasião, ou até mesmo se, porventura, Esaú fosse atrás dele naquela jornada. Mas aí, em meio a tanta aflição, em meio a tanta dificuldade, Jacó descobre o quê? A presença de Deus. Por quê?
Jacó encontra com Deus no caminho para Harã. Sabe como é que é a vida de cada um de nós? A vida de cada um de nós é assim, cheia de altos e baixos. Ou seja, momentos bons, momentos ruins. A Bíblia diz que o sol e a chuva ela vem sobre os justos e injustos. Então eu e você, infelizmente, passaremos por dificuldades. Mas mesmo nas nossas dificuldades, nós temos ainda a oportunidade de quê? De encontrar com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Jacó encontrou com Deus na sua aflição. Qual foi a segunda descoberta de Jacó? Jacó descobriu a casa de Deus. A visão foi tão impactante para Jacó que Jacó disse assim, esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. A casa de Deus é somente aonde nós congregamos, as quatro paredes do templo? Claro que não. A casa de Deus somos nós somos templo do Espírito Santo. Então a presença de Deus está conosco aonde nós estivermos. Deus está comigo aqui agora. Mas aonde você estiver assistindo esse vídeo, Deus também vai estar contigo, te abençoando, te guardando e manifestando a presença dele na sua vida, em nome de Jesus. A terceira descoberta de Jacó. Jacó descobriu o quê? A porta dos céus. Porta, o que é porta? Porta é uma abertura que dá acesso a um outro ambiente. Jacó estava num ambiente terreno, um ambiente físico, e ali, nos sonhos, Deus revelou para ele um ambiente o quê? Espiritual. Naquela visão, Jacó acessou a presença de Deus. Deus permitiu que, através daquela visão, através daquele sonho, Jacó pudesse contemplar o mundo espiritual. Imagina comigo o que não deve ser contemplar o mundo espiritual. Às vezes Deus nos permite ver anjos, às vezes Deus nos permite ver demônios também, às vezes Deus nos permite ver tantas coisas, não é isso? Mas, quando Deus usa de bondade, revela para nós a sua presença, a sua graça e mostra para nós aquilo que ele está fazendo por nós no mundo espiritual, é maravilhoso. Por isso a gente tem que perseverar, continuar crendo que Deus ele sempre abre uma porta para nós, uma porta de acesso à sua presença. Jesus, para nós, aqui nos tempos presentes, Jesus é essa porta. Por quê? Quando lá ele ensinava sobre a parábola do bom pastor, o próprio Jesus disse assim, capítulo 10 do livro de João, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém passar por mim, passará, entrará, sairá e achará passagem. Ou seja, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é aquele que nos conduz para Deus. Lembra que eu disse aqui, que a porta é uma abertura que nos dá acesso a outro ambiente? Jesus é essa porta. Ele é capaz de nos transportar do mundo material, do mundo físico, para o mundo espiritual, para que nós possamos entender e conhecer a grandeza do nosso Deus. Tópico 3. A coluna de Betel. A pedra que Jacó usou para poder ser como seu travesseiro, ela foi transformada depois em uma coluna. Por quê? Ao deitar sobre aquela pedra e ali ele ter essa visão de Deus, o que Jacó pensou então? Ele resolveu fazer um monumento, um marco daquela ocasião tão especial na sua vida. A pedra que usou como travesseiro foi uma coluna, um memorial para o Senhor. E depois de tudo isso aí, o que ele resolveu fazer? Ele trocou o nome do lugar que chamava Luz para Betel. O que significa Betel? Betel literalmente significa casa de Deus, lugar de adoração. Por isso, eu e você, também que congregamos, não podemos deixar de congregar. Não podemos deixar de estar na casa do Senhor. Se você às vezes foi magoado por alguma coisa, se você desanimou por alguma coisa, se não teve a oportunidade que você queria, não se preocupe com isso. Nunca deixe de congregar, não se afaste da sua congregação. Permaneça firme lá, cooperando, ajudando, entendendo o processo de Deus na sua vida, naquele momento que você está ali, e fique firme na casa de Deus, porque na casa de Deus é o lugar da nossa adoração, onde nos reunimos coletivamente com a igreja para adorar em espírito e em verdade. O voto de gratidão a Deus, a condição para ele fazer um voto, e é bom a gente reiterar isso aqui, para ele fazer um voto, ele colocou condições. Ele não votou aleatoriamente, porque o voto é uma coisa muito, digamos assim, sagrada diante de Deus. Quais foram as condições que Jacó colocou durante o seu voto ali?
que Deus deveria ser com ele e que se Deus o guardasse na sua viagem e lhe desse pão e vestes, e se um dia ele voltasse em paz para a casa do seu pai, qual era o voto que ele faria? O Senhor seria o seu Deus. E ele daria o dízimo de tudo quanto ele recebesse. E o que aconteceu? Deus abençoou Jacó. Deus foi com ele, Deus guardou ele, deu ele pão, deu ele veste e permitiu que ele voltasse em paz para poder encontrar com Esaú e também retornar à casa de seus pais. Então, quando a gente faz um voto a Deus, se a gente fizer com compromisso, com sinceridade, e colocar firme ali a nossa convicção naquele propósito, naquele voto, Deus nos responde, Deus nos abençoa e a gente cumpre aquilo ali, a nossa parte no voto, e Deus cumpre a parte dele no voto também, em nome de Jesus. O concerto de Deus com Jacó. O concerto com Jacó exigia o quê? Obediência e fé. A mesma coisa que pediu para Abraão, pediu para Isaac, agora pede também para Jacó. Jacó, no início da sua caminhada, ele usava da seguinte tratativa: o engano e a esperteza. Jacó, ele queria levar vantagem em tudo, ele queria sobressair em tudo. Ele enganava, ele trapaceava. Por isso que em algumas traduções aí, algumas versões, nós vemos que o nome dele é suplantador ou enganador. Em outros nós vamos ver que é aquele que agarra o calcanhar e tal. Mas a ideia é que no início da vida de Jacó, ele sempre foi esse Jacó espertalhão, passando a perna nas pessoas, enganando e sendo também enganado. Mas tudo mudou. Tudo foi transformado quando ele encontrou com Deus. O que aconteceu? Ele encontrou com Deus e Jacó decidiu obedecer a Deus e Deus renova pessoalmente o concerto dele com Jacó. Então, o importante não é como nós começamos, o importante é como nós terminamos. Jacó começou como um enganador, como um espertalhão, mas ele terminou como um servo do Senhor, porque ele teve uma experiência de transformação com Deus. Então deixa Deus transformar a sua vida. Eu sei que o início é bem difícil, é complicado, mas nós estamos num processo. A Bíblia diz que de glória em glória nós somos transformados todos os dias à estatura de varão perfeito. Então deixa Deus tomar conta da sua vida, guiar os seus passos e efetivamente transformar você em um novo homem para a glória dele. A nossa conclusão fica assim, ó. A vida de Jacó mudou totalmente após ele encontrar com quem? Encontrar com Deus. Um sonho mudou a vida de Jacó. Somente Deus pode transformar a vida de uma pessoa. Eu tenho certeza que você que me ouve, Deus também quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. Então eu te peço, ó, fique firme na presença do Senhor, continue buscando a Deus com alegria, continue também seguindo a gente nesse canal. Nós estamos aí com subsídio para a Escola Dominical, um vídeo sobre a vida cristã ou de teologia também durante a semana, e também nós temos os vídeos de oração. Acompanhe o nosso canal, vamos juntos nessa jornada. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com seus amigos e vem comigo, porque teologia é show!